Convidamos mais uma vez, e ele aqui está para nossa satisfação, o vereador Vitor Azambuja, presidente do Progressistas. A política está quente no município, vereador. Bom dia. Mesmo com a temperatura mais baixa. Está quente, doutor Alvorino, Danilo, Ari, todos os amigos do Clique. Felizmente, até o momento, essas polêmicas o PP está acompanhando um pouco de longe, né? A gente tem focado bastante. Não fazem parte da federação. Exatamente, não fizemos parte de nenhuma federação. Inclusive, quero registrar aqui que houve, né, algumas negociações, até mesmo nos últimos dias, em Brasília, acerca de federações, né? Possibilidade de partidos se unirem. E eu vejo que a federação, né, de fato, tem um ponto positivo. Né? Se de fato os partidos que compõem a federação são partidos que pensam afins de forma semelhante, nós temos uma união, e no cenário eleitoral nós temos menos partidos disputando aquelas cadeiras. E por que menos partidos é bom? Porque eu sou muito adepto daquela ideia. Se fala que nos Estados Unidos tem um bipartidarismo, mas de fato não tem. Há possibilidade de outros partidos, tem o Partido Verde americano, enfim, tem outros partidos, tem o partido, aparecem, né? Exatamente, outros partidos, mas a gente vê com força mesmo dentro do próprio Congresso americano, os democratas e os republicanos. A gente vê no Uruguai os colorados e os blancos, e em outros países também uma força de dois partidos. Por quê? São um partido de direita, né, acredita numa linha de sociedade, de pensamento, de convicções, outro partido mais alinhado à esquerda, e obviamente tem aqueles partidos que se colocam nos extremos também. A gente vê que hoje nos Estados Unidos, por exemplo, o extremo direita não são os republicanos, e a extrema esquerda não são os democratas. E nós temos mais de 30 partidos no Brasil. Eu tenho certeza que muitos desses partidos pensam semelhante ou igual, mas por questões de recursos, por questões de espaços, por questões, enfim, né, inerentes à individualidade de cada cacique partidário ou grupo dominante lá em Brasília, optam por ter o seu próprio partido para si, para poder comandar, enfim, ter a sua legenda. Mas eu acredito muito de que nós poderíamos ter uma política muito melhor e muito mais clara para os eleitores se nós tivéssemos menos partidos. Né, com certeza. E esses partidos tivessem mais clareza do que defendem. Hoje existem partidos, e eu até acho que é um pouco próprio PSDB aqui em Camaquã, que de fato nós não sabemos se é de direita, se é de esquerda, não tem essa posição definida. Eles optaram, eu respeito o prefeito Ivo, o vice Abner, de não se posicionar na eleição presidencial. Não abriram voto nem para o Bolsonaro, nem para o Lula. Né? Ficaram, até eu digo, um pouco em cima do muro. Mas é uma posição, né? Uma decisão. Nós, por exemplo, os progressistas, somos de fato, aqui em Camaquã e no estado do Rio Grande do Sul, nós sabemos que existem progressistas no governo Lula, assim como existem de diversos outros partidos no governo Lula. Mas o PP do Rio Grande do Sul e o PP de Camaquã é sim um partido de direita, com convicções, com valores, com princípios claros. Mas isso, doutor Alvorino, não nos impede de conversarmos com partidos de outros espectros políticos e ideológicos. Por quê? Porque eu entendo que a nível de município e principalmente a nível de política eleitoral municipal, como essa que teremos esse ano, nós não vamos tratar aqui maciçamente de pautas ideológicas. A gente vai tratar aqui sobre o asfalto, sobre o calçamento nos bairros, sobre o Hospital Nossa Senhora Aparecida, sobre a UPA, sobre o atendimento na Secretaria de Saúde, sobre as podas nas árvores, enfim, sobre as estradas do interior. Então nós podemos sim conversar com partidos de outras ideologias, mas sempre deixando claro qual é a nossa. E eu acho muito importante isso. Eu vejo essa situação do vereador Mano como uma questão democrática. Existe a federação, o PSDB claramente está descontente com este ingresso local, com este ingresso do vereador Mano Martins, né, que é um vereador de oposição. E eu vejo que mesmo estando no Cidadania, e o Cidadania, por ser uma federação com o próprio vereador Mano, o vereador Mano aqui deixou claro, né, suas posições, de quando foi a favor, quando foi contra. E ao contrário de outros vereadores que eram oposição ferrenha e agora são situação e base ferrenha. Não é o que eu vejo do vereador Mano Martins. Meu próprio colega, ex-progressista vereador Wilson Meirelles, era oposição ferrenha. Neste microfone, na tribuna da Câmara, por muitas vezes, enfrentava ferrenhamente
com fortes críticas, o governo Ivo. Hoje é situação ferrenha, defensor ferrenho. E digo aqui, é um dos maiores defensores na Câmara de Vereadores, até mesmo daquilo que eu julgo não ser bom. Eu digo, o que é bom a gente tem que votar a favor, e eu acho que isso todos devem fazer, e o que é ruim nós temos que enfrentar. Eu não só elogio como alguns e nem só critico como outros. E essa é a postura do Progressistas também. Muito bem. E como estão os preparativos dos progressistas para as eleições municipais? Provorino, a gente já vem, né, num processo, todos sabem, de reestruturação do nosso partido. É natural que os partidos, quando ficam muito tempo no poder, como o PP ficou 16 anos naquela parceria ali com o Molon, enfim, com o MDB, acabou que o partido era o maior partido da cidade, fortalecido, e quando deixou de ocupar a prefeitura, deixou o poder, naturalmente foi, né, se desmobilizando, porque não tinha, de fato, a presença como tinha quando estava na prefeitura. Nós elegemos em 2016 2 vereadores e tivemos o segundo colocado naquela eleição na prefeitura. Em 2020 nós subimos para 3 vereadores e tivemos o terceiro colocado na eleição. Mas importante esse registro que faço do número no Poder Legislativo, que foi a primeira vez na história da política em Camaquã que o Progressistas aumentou em relação à eleição anterior. Sem estar no Executivo. Sem estar no Executivo. Mas lá, quando era apenas Arena e MDB, elegimos 9, 8 nesse cenário. Depois entrou em 82, se não me engano, o PDT, no município de Camaquã. Sim. E nós começamos a diminuir, elegemos 5, 4, 5. E aí, ao decorrer dos anos, foi 5, 4, 3, 2, 2. E aí nós tivemos uma elevação no número de cadeiras com 3 vereadores. Então eu fico feliz de poder estar participando. E nessa eu tive a oportunidade. Nessa legislatura, perder um e ganhar outro. Exatamente. Eu fico feliz de poder estar participando desse refortalecimento do partido. Reaproximando pessoas que por um motivo ou outro tinham se afastado, se distanciado, e são muito importantes para a gente, porque têm a experiência, enfim, tem aquela conversa quando nos momentos difíceis a gente pode ouvir, porque são pessoas experimentadas e que já vivenciaram diversos momentos políticos do município, e também trazendo novos filiados, jovens filiados, mulheres filiadas, pessoas que estavam já na política, mas ainda não tinham partido, e até mesmo pessoas que não estavam na política e que estão agora ingressando na política, que acham que podem fazer a diferença, acreditam que podem somar através da política. É o caso, por exemplo, da pré-candidata a vereadora, que nós anunciamos na última semana, Ana Paula Freitas, né, que é uma empreendedora, fonoaudióloga, servidora pública e também uma defensora há mais de 25 anos da causa animal, que nunca teve interesse político, sempre defendeu a causa animal, de fato, porque acredita que pode fazer mais pelos animais. Mas agora, em conversas que nós tivemos com ela, nós demonstramos para ela que ela tem, através da política, ferramentas e instrumentos de fazer ainda mais por essa causa que ela defende. Uma causa que muitas vezes algumas pessoas olham com um olhar um pouco até mesmo de preconceito. Eu já vi falar alguns, olha, a política é para cuidar das pessoas e não dos animais. Não. A política é para cuidar da sociedade, do meio que nós vivemos e cuidar dos animais. E os animais cada vez mais estão presentes na vida das pessoas. E tem muitas pessoas que não têm, por algum motivo não podem ter filhos e que acabam adotando os animais como um membro da sua família. E outras também que têm filhos e que têm os animais como membro da família. Mas, além disso, Alvorino, eu entendo que cuidar dos animais é saúde pública. Nós precisamos ter no nosso município, no meio onde nós vivemos, animais saudáveis, para que não se transmita doenças, para que se possa cuidar desses animais e que as pessoas também possam ter saúde nesse meio. Então, a Ana Paula, que é uma pré-candidata e que nós depositamos muita esperança na capacidade de liderança dela nesse meio. Nós também filiamos, tivemos a oportunidade de selar isso aqui, acho que todo mundo já sabia, no cenário político, ou né, acreditava que poderia acontecer, a filiação do vereador Watterson Bonos, que é um vereador muito ligado ao interior do nosso município e ligado a São Carlos, a São Pedro, a São Luís, mas especialmente ao interior também.
Um vereador que a gente vinha já se aproximando na Câmara de Vereadores, entendemos que ele pode contribuir muito conosco, a gente pode também somar com ele, né? Ele pode contribuir conosco até mesmo nos aproximando de lideranças do interior novamente, contribuindo para um plano de governo nas demandas do interior, e nós podemos contribuir com ele porque somos, de fato, hoje um partido, o segundo maior bancada da Câmara de Vereadores, estamos entre os maiores partidos de Camaquã, né? Em número de filiados, nós somos o maior partido da cidade. Sabemos que o PSDB é um partido pujante hoje, forte, porque tem estrutura, a gente sabe como é que é o jogo também, né? Eu sei bem como é que o meu colega vereador São Merece foi parar no PSDB, assim como colegas do PDT, né, amigos do PDT também sabem bem como que foi parar a liderança do PDT no PSDB, mas aí é uma questão para um outro momento. Mas enfim, eles têm uma estrutura que consegue fortalecer também o partido, tem cargos de confiança, tem secretários, etc. Tem algo a oferecer. Tem algo a oferecer. E às vezes na política tem gente que não está nela por convicções, por princípios, está nela buscando algo a ser oferecido para si. Mas isso a gente deixa para a população avaliar. Mas o que eu quero dizer é que sim, nós estamos com uma nominata forte, com uma nominata que tem muita capacidade, não só de manter as nossas 3 cadeiras, mas como buscar de repente na sobra, né, que mudou a questão da sobra, né, os partidos com maior número de votos vão ter um pouco mais de privilégio na distribuição das sobras, então nós podemos buscar inclusive uma 4ª cadeira, vamos trabalhar para isso. E também eu sei que estão esperando para a gente conversar e falar sobre isso, sobre a candidatura majoritária, sobre as pré-candidaturas, né, ao Poder Executivo no nosso município. A gente avalia com cautela, mas sabemos que nos próximos dias nós precisaremos, de fato, matar a curiosidade de muitas pessoas, da própria população, ao revelar, né, o que vai se encerrar com essas negociações, essas conversas que nós estamos fazendo há mais de um ano. É público, é notório que nós estamos conversando sim com a ex-prefeita Fábia, que representa o PSD na nossa região, que não será candidata, mas que... Essa decisão da Fábia impactou nos partidos de oposição? Confesso que a gente tinha uma expectativa, e nós estávamos conversando, de uma possível candidatura da Fábia, né, porque representaria, de fato, a busca por alternativas que a gente espera. A Fábia não é uma política, não é uma mulher, não é uma cidadã que a gente vê de muito confronto, enfim, criticando tudo e a todos. Não. A Fábia tinha e tem o mesmo entendimento que a gente tem de que a cidade avançou em muitos pontos. Avançou no asfalto, avançou na iluminação de LED, avançou em muitas questões. Mas também entende, assim como a gente, que a cidade não evoluiu em muitos outros pontos, que a cidade deixou de ser cuidada, o município, a cidade e o interior, deixaram de ser cuidados em muitos pontos. E nós queremos, né, manter as coisas boas, e eu sei que até parece um clichê, olha, nós queremos manter as coisas boas e melhorar o que não está, mas de fato é isso. Nós entendemos o que foi feito de bom. Nós reconhecemos isso, queremos dar sequência nisso, mas nós não queremos que aquelas falhas que aconteceram, que aquelas ausências que aconteceram permaneçam. Então a Fábia não será candidata, a gente realmente tinha uma expectativa de que poderia ser um nome para compor conosco, mas a gente respeita a posição dela, tem o entendimento que pode assumir um mandato como suplente e vai ajudar muito a nossa região se isso acontecer, mas nós estamos também conversando com o PDT, de forma muito próxima, há algum tempo já. Nós temos divergências ideológicas, políticas e históricas. As históricas em Camaquã, né? E a gente sabe que em muitos municípios do Rio Grande o PP e o PDT são aliados. E já foi no estado, né? Já foi no estado, inclusive em Dom Pedrito, que é a cidade onde o Mário Augusto, meu cunhado, meu amigo, é prefeito. Ele foi eleito quando, de fato, conseguiu unir-se ao PDT, e o PDT foi vice em 2016 na sua eleição. Então, é um exemplo de várias administrações, eleições que houve essa dobradinha, e administrações que deram certo com estes dois partidos, unindo as bandeiras da educação que o PDT levanta historicamente, a proximidade que o PDT tem com o interior, especialmente com a zona da Serra, enfim, a proximidade que o PDT tem com os bairros do município, com a pauta da ação social, e o PP, né, também com as suas pautas, unindo esses dois partidos, a gente
tenho uma convicção de que a gente pode, de fato, apresentar uma alternativa e também, se eleito for lá na frente, podemos fazer, de fato, um governo que contemple todos os aspectos, né, da nossa comunidade. Nós estamos conversando, doutor Avorino, com o PL, né? Eu assisti aqui. Já não está com o PSDB? Eu assisti aqui a entrevista de membros do PL, né? E eu vi uma proximidade de alguns membros com o prefeito Ivo. Eu sei que nos bastidores tem um grupo no PL querendo, de fato, coligar com o PSDB, né? Mas eu também sei, e aqui posso dizer para vocês, que nós, mesmo após essa entrevista, nós seguimos conversando com o PL. Nós seguimos conversando com Edson Kramer, que é o presidente do partido hoje. Nós seguimos conversando com o próprio deputado Marcelo Moraes, né? Lideranças do PP e do PDT fazem essas conversas, porque a gente quer, de fato, unir diversos partidos, diversas ideias, diversas convicções, valores, num único grupo para poder apresentar essa alternativa. E conversamos também com o Podemos, com o Marcos Maranata. Conversei também nos últimos dias com o próprio Marcelo Maranata, que é irmão do Marcos, prefeito de Guaíba, muito bem avaliado. Isso é PDT. Que é do PDT. E nós estamos conversando para que nos próximos dias a gente possa ter uma decisão. O PP gostaria muito de poder liderar esse grupo. Aqui eu deixo registrado, assim como o meu companheiro político, né, amigo, Renato Nogueira, do PDT, deixou registrado que o PDT gostaria de compor e liderar este grupo, assim como o Marcos Maranata também registrou em alguns momentos que gostaria de liderar, o PP também gostaria de liderar, né, liderando o nome para prefeito e compondo para vice, enfim, na coligação. O que vai acontecer, de fato, eu confesso para vocês, nós ainda não temos definido. Haverá na próxima semana uma conversa entre os partidos, uma nova conversa. As coisas estão sim chegando a um denominador comum. E a gente sabe que política e uma candidatura a prefeito é necessário montar um quebra-cabeça. E nós temos peças diferentes, o quebra-cabeça precisa ser montado e também, né, a gente precisa apresentar o que de fato a comunidade espera. O líder desse projeto, os líderes desse projeto precisam representar e levar adiante o que a comunidade de Camaquã espera, que é a manutenção dos bons projetos e boas ideias que foram aplicadas neste governo e a busca por alternativas e melhorias aonde precisa ser melhorado. Vereador, presidente do Progressistas, qual o prazo? Vão aguardar maio, junho ou vão dizer antes? Porque nós já estamos próximo de abril. Muito possivelmente nas próximas semanas. Nós vamos, nas próximas semanas, né, nos próximos dias, conversar. Em abril, porque nós estamos já o mês de março. Exatamente, em abril. Né, em abril a gente vai trazer, né, para a nossa comunidade, de fato, que grupo é esse. Né, podem ter certeza que a gente vai buscar e está conversando muito, não só entre os partidos, mas com as pessoas, com os empresários, com os produtores, com os comerciantes, com os servidores públicos, que buscam também por uma representatividade diferente, né, com o pessoal do interior, com as associações de bairro. A gente está fazendo essas conversas. Conversas, nesse momento, discretas, né, conversas sem muito barulho, enfim, porque... Ao pé do ouvido. Exatamente, porque a gente sabe que se na política, se tu está fazendo uma conversa importante, tu acha que alguém é importante para colaborar contigo e tu anuncia muito, a gente sabe que essas pode pessoas... ser cortejado. né, vai ter outras pessoas atrás dela, ou até mesmo num cenário, infelizmente, que hoje existe, até uma certa perseguição. Né? A gente vive, de fato, servidores públicos, inclusive comerciantes, enfim, pessoas vivem, às vezes, o medo de dizer, né, que não apoiam o governo. Parece que a gente volta a tempos passados, a tempos dos coronéis, daqueles que não compreendiam ou não aceitavam opiniões diversas, mas faz parte, infelizmente, é um retrato que nós temos do cenário político, né? E o cenário nacional também ajuda muito nisso, né? Aquelas polarizações, a individualização da política, né? Um ser, é uma pessoa, é um indivíduo e não uma ideia, um partido, uma convicção. E a gente sabe que muitas pessoas idolatram um político, enquanto deveriam idolatrar ideias, defender ideias. E é isso que nós queremos fazer. Não tem cacique no PP. Né? E me dizia, o PP, Partido dos Coronéis, eu sempre tive voz. Eu fui aos 15 anos de idade presidente
do grupo, do movimento de juventude do PP, quando ainda nós tínhamos aqueles mais experientes e sempre me deram oportunidade. Não à toa que eu concorri a vereador pelo PP com 22 anos de idade e pude ser eleito. Eu tive espaço no Progressistas. Então, o PP não tem coronel mandando, não tem dono do partido, não tem alguém que se sobressaia aos outros. O presidente do partido tem a mesma voz que os filiados. E essa é a nossa deliberação. Em abril, vereador, teríamos já os nomes dos pré-candidatos à majoritária? Muito provavelmente sim. Nos próximos dias nós, como falei, vamos retomar as conversas, né, com o PDT, com o PL, com Podemos, com o PSD, com outros partidos, até mesmo pessoas ligadas ao próprio governo que estejam descontentes com alguma coisa ou outra, descontentes de repente que não terão a vaga de vice aqui, a vaga de vice ali. A gente já foi procurado por algumas pessoas para trocar uma ideia, mas, como disse, conversas no pé do ouvido, mas a gente está disposto a conversar com todos que, de fato, buscam uma alternativa. Como eu disse, nós precisamos reconhecer os avanços que esse governo teve. E tiveram avanços. Como todos os governos passados tiveram avanços. Mas também precisamos reconhecer as áreas que não foram bem cuidadas e nós precisamos apresentar alternativa. Se há alguém aqui, eu já vi liderança política vir nesse microfone dizer talvez nem vai ter oposição, talvez nem vai ter chapa. Olha, tenham certeza que haverá sim uma chapa, e uma chapa competitiva e uma chapa unida, buscando alternativa. Vocês têm, evidentemente que num jogo desse tem que estar avaliando o adversário. Quando essa coligação que está no governo tem ideia, vai divulgar o vice do pré-candidato já determinado? Quem pode falar isso é o próprio PSDB, não, eu mas... ia saber que a resposta seria não. Como adversário. A gente avalia, né, que num cenário com muito jogador, num time, quando tem 30, 40, 50, e só 11 podem fardar, meu amigo Ari, tu conhece bem de futebol, disse que era um exímio jogador quando mais jovem, só 11 podem fardar, acontece, né, algumas queixas, alguns desentendimentos, algum racho no vestiário. Não sei se é isso que vai acontecer, mas eu ouvi de que possivelmente o PSDB poderia ter chapa pura, com prefeito e vice do PSDB. E ouvi de pessoas ligadas ao governo, ou à coligação dentro da Câmara de Vereadores, MDB, por exemplo, e que estariam descontentes, de repente, do MDB não indicar o vice, o PSB não indicar o vice, até podem vir aqui e dizer, não, o vereador Vitor está falando, não é verdade, mas de fato, eu tive conversas com pessoas ligadas ao governo, que me relataram isso. Aliás, os dois partidos indicaram uma pessoa, um pré-candidato a vice. Exatamente. E então, eu acho que tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas nós não vamos ficar, né, aguardando problemas do outro lado. Nós temos que fortalecer o nosso time, nosso grupo. E é isso que nós estamos fazendo. Então, sim, em abril, muito possivelmente, acho que quase com certeza, nós teremos já, né, para a população anunciado qual é o nome do pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice, que representarão esse grupo que nós estamos propondo aqui. Esse grupo de partido vai fazer em março e abril? Abril mesmo. A março já estamos quase no final. Por exemplo, uma pesquisa fechada? Sem aquela pesquisa pública que a gente sabe que tem que ter período certo, licença da Justiça Eleitoral. Pesquisas que o PSDB faz. Já foram feitas pesquisas desde outubro do ano passado. A gente avalia, porque a gente sabe que política, cada vez mais é preciso ter estratégia, preciso ter planejamento, trabalhar em cima de estatística e não de achismo, porque às vezes alguns vivem numa bolha, que conversam com as mesmas pessoas sempre e acham que está tudo bem ou que está tudo ruim. E as pesquisas nos dão uma clareza do cenário. E nós nos motivamos com essas pesquisas. Entendemos, sim, uma avaliação melhor do governo na área central da cidade, obviamente decorrência do asfalto, mas também observamos uma fragilidade do governo nos bairros e no interior muito significativo. E essas pesquisas são justamente o que nós estamos nos baseando, né, para poder montar esse grupo e montar também o que nós queremos apresentar para a comunidade. E dentro dos limites legais, essa união vai ter recursos financeiros para enfrentar a situação?
Sim, é o que a gente também já está conversando, né, com os diretórios estaduais dos partidos, até mesmo com lideranças em Brasília, parte de alguns partidos da conversa. Chega alguma coisa do fundo aqui? Né, exatamente, há possibilidade disso, uma significativa possibilidade, e também nós já estamos conversando, né, buscando trocar ideias, receber assim, encaminhamentos, né, de pessoas que podem vir ajudar durante o período eleitoral, né, pessoas físicas, a gente sabe que doações, pessoas físicas, né, no limite legal estipulado. Então nós sim temos a crença de que podemos buscar um bom recurso financeiro para enfrentar essa eleição. Nós sabemos que o PSDB, né, tem um grupo forte de CCs, secretários, muito provavelmente contribuem com a contribuição partidária, aquela que legalmente é permitida, né, e a gente sabe que nas últimas eleições o prefeito colocou, né, o partido do prefeito, melhor dizendo, né, colocou significativos valores nas suas eleições para tentar conquistar o pleito, e acredito que não vai ser diferente, né, porque quer, obviamente, como todos querem, quer eleger um sucessor. Mas nós estaremos também na disputa. A propósito dessa questão, na última reunião almoço, o colega Eduardo Costa perguntou ao prefeito se o candidato, o pré-candidato realmente seria Abner Dilman. E o prefeito não respondeu a pergunta. Isso aí nos bastidores da política a gente também ouve, né? Houve muita possibilidade sobre talvez mudarem a escolha do pré-candidato. Eu vejo, né? Eu tenho uma boa relação com o Abner. Nós estamos há quase 4 anos, ele como vice-prefeito, eu como vereador. Por diversas vezes nós sentamos para conversar sobre projetos, até mesmo enquanto ele ano passado, enquanto ele cobria as férias do prefeito, né, assumiu como prefeito interino, também o visitei para a gente conversar sobre alguns assuntos. Eles sabem que eu fui parceiro do governo nos projetos que nós julgávamos serem necessários, talvez não bons. Não digo que a reforma da Previdência era um bom projeto, porque para os servidores, né, a curto prazo, soou como um remédio amargo, mas necessário para o futuro dos servidores, das aposentadorias, do fundo de previdência e para o futuro da cidade, né, e da própria prefeitura. Então eu fui parceiro nos projetos que julguei serem necessários ou bons para a cidade. Eu também recebi a parceria da prefeitura, por exemplo, no próprio projeto de lei que nós apresentamos, junto à DECRAB, que é a Delegacia de Combate ao Abigeato aos Crimes Rurais, né, junto aos produtores rurais, que foi a digitalização das marcas e sinais do rebanho, né, de gado no nosso município, que até então era um livro, né, com fichas, algo muito retrógrado, antigo. E essa digitalização, que hoje eu ainda estou cobrando, eu recebi a parceria da prefeitura para aprovar lá na Câmara o projeto, mas ainda, infelizmente, não foi colocado em prática. Que é o quê? Digitalizar as marcas e sinais do gado, para que quando a DECRAB está lá no interior, né, está no sistema no sistema da DECRAB, no telefone. Olha aqui, ó, encontrou um caminhão suspeito levando gado, né, a guia, a nota, a gente sabe que às vezes pode não ser de fato verdadeira. Olha a marca, ó, faz com o dedo aqui, Alvorino Oswald, a marca. É possível. É possível, um A e um O. Desenha aqui, vai aparecer, ó, é do Alvorino, esse gado aqui, tá? Enfim, né, é um dos projetos que eu quis exemplificar, que eu julgo eu apresentei em benefício dos nossos produtores rurais, por exemplo, e eu tive apoio do governo. Então, eu não sou inimigo do governo Ivo, eu não sou inimigo do Abner, o PP não é inimigo do PSDB. O que nós queremos é o bem da cidade. Nós queremos que se dê sequência nas coisas boas, nos avanços que se teve, mas que se cuide mais de áreas essenciais que não foram cuidadas como deveria. Né? Então, há possibilidade deles mudarem de candidato? Há. Até o dia da convenção, não se sabe quem serão os candidatos a prefeito, nem vice, nem vereador. Né? E legalmente, às vezes pode trocar até depois. Exatamente, até depois pode mudar em algumas situações. Então, essa é uma situação deles, né? Talvez tenham de fato esse entendimento de não querer firmar, né, ainda confirmação disso,
Mas eu respeito e acho que, independente, seja o Abner, seja um outro nome, da minha parte, da parte do progressista, nós vamos buscar uma eleição respeitosa, com base nos projetos, discutindo ideias, discutindo projetos, e não fazendo ataque pessoal ou ataque fora do campo político e permitido até mesmo pela legislação eleitoral. Da nossa parte, vão ter uma eleição, né, um cenário agora pré-eleitoral e depois de uma eleição, com muito respeito e respeito à democracia também. Um abraço para os nossos ouvintes, o Cássio e a Cristiane Silva. A Suzana Fonseca diz: Dali Vitor Azambuja, a tua luz brilha muito. Ao Tito Paulo Dias, abraço, equipe do Clique. Ana Paula Freitas, bom dia, assistindo o belíssimo programa. A Camila Bierhaus, o Douglas Xavier, o Michael Oliveira, também a Ledi Pérez Redel, o PDT é de esquerda. A Ledi, não podemos unir direita com esquerda, diz ela. Centro-esquerda, Alvorino. Minha opinião. O Gelson Andrade Gouveia, também a Glaci Sperbe de Oliveira. Bom dia, meu vereador e demais integrantes deste programa. Também há uma discussão aqui entre direita e esquerda, entre a Glaci, a Suzana e também a Ledi. Um abraço a todos. Ótimo, Vitor. É isso, eu até recebo, não com surpresa, né, o que a Ledi traz aqui. E a Ledi é uma pessoa, né, que eu tenho muito respeito, muito carinho, né, e o deputado Marcos Vinícius também tem muito carinho pela Ledi, e hoje ela faz parte do PL, e a gente tem conversado com o PL, de fato acredita que o PL pode ser um partido muito importante nesse projeto que nós estamos construindo. Projeto que a gente constrói com o PDT, sim, há meses, há um ano, podemos dizer, quase um ano, por entender, Ledi, Suzana, Glaci, todos que nos acompanham, que nós entendemos que nós temos divergências ideológicas com o PDT, mas nós também entendemos que o PDT de Camaquã e o PP de Camaquã possuem convergências de ideias muito maiores do que as nossas divergências. Nós entendemos que as nossas preocupações com o interior, com a saúde, com a educação, com a pavimentação nos bairros, com a preocupação com os agricultores, com os produtores rurais, enfim, né, as preocupações que se tem no dia a dia, aqui onde nós vivemos, fora do ambiente de rede social, fora do ambiente de televisão, nós entendemos que nós podemos contribuir um com o outro. Nós colocamos na mesa desde o início, com o PDT, de que nós não abrimos mão de X convicções e valores. O PDT colocou na mesa que não abre mão de outras convicções e valores. E aqui eu digo a Ledi a todos, uma das convicções que o PDT disse, este partido de centro-esquerda, disse que não abre mão, é que as eleições para diretoras nas escolas sejam eleições democráticas. Que havia no tempo do progressista. Que havia no tempo do PP e que hoje o prefeito decidiu fazer por indicação do prefeito. Se esta é uma convicção que o PDT, um partido de centro-esquerda, não abre mão, saibam todos que o PP também concorda e também respeita. Então, nós estamos buscando aquilo que nós convergimos. Nós não vamos discutir aqui o cenário nacional. Nós não vamos discutir aqui a eleição Lula-Bolsonaro. Nós queremos discutir os problemas de Camaquã, os problemas da nossa cidade, buscar soluções para estes problemas. E é por isso que nós, sim, estamos à vontade de conversar com o PDT, estamos à vontade de conversar com o PL, estamos à vontade de conversar com o PSD e com o Podemos, por entender que as divergências permanecem. O PP segue sendo, sim, um partido de direita. Inclusive, o primeiro partido de direita deste país. Isso a gente pode deixar muito claro. E hoje existem outros partidos de direita, como o PL, partidos
que hoje no cenário tornaram-se mais à direita. A gente sabe que no passado o PL, assim como o PP, tiveram algumas outras posições, mas hoje somos partidos de direita, ambos os partidos, e nós queremos unir e conversar e apresentar alternativa a este governo do PSDB. Então, eu respeito a posição da Ledi, eu entendo, mas eu também entendo que nós precisamos, neste momento, colocar a Camaquã e a política local e o cenário e as demandas da comunidade acima de divergências ideológicas. Mas, vereador, esse mesmo grupo que não aceita o PDT, aceita o PSDB? Que o PSDB também é um partido de centro-esquerda. Outrora me parecia mais de direita porque confrontava com o PT. Eu até acho que nem pode ser argumento do grupo do PL, eu acho que nem é o caso da Ledi. Eu acho que ela não é favorável à ideia, né, de apoiar o PSDB, o prefeito Ivo. Mas porque aí seria incoerente. Exatamente. Mas outros do PL, um grupo no PL que parece de fato querer apoiar o próprio PSDB, também acho que não pode ser esse o argumento, a questão do PDT. Porque hoje o PSDB é um partido social-democrata. Eu julgo ser um partido centro-esquerda. Eu vi aqui o presidente do PSDB disse que quer fazer uma coligação de centro-direita de direita, mas com o PSB, com o Partido Socialista Brasileiro. Que hoje é vice. E sendo vice-presidente da República. O vice-presidente Geraldo Alckmin, vice do Lula. E o PSDB sendo o Partido Social-Democrata. Fernando Henrique Cardoso apoiou o Lula na eleição. A gente sabe que o governador Leite foi eleito com os votos e apoio indireto do PT. Então, acho que essa discussão, se a gente trouxer para este lado, né, de fato eu não sei como que vai se desenrolar, mas eu acho, como disse, eu acho que a eleição não pode, em Camaquã, se resumir ao debate ideológico, Bolsonaro e Lula. A eleição em Camaquã tem que tratar dos problemas de Camaquã. Né? As pessoas não querem saber se nós votamos no Lula ou no Bolsonaro. Querem saber o que nós faremos pela cidade para resolver os problemas que existem. Então, quero agradecer a oportunidade. Eu sei que tem um grupo aqui para falar aqui nos microfones, um grupo que eu admiro muito, um grupo de mulheres guerreiras do nosso município que fazem muito pela nossa cidade, e eu quero agradecer a oportunidade sempre de estar aqui com vocês, e é sempre um prazer poder conversar, porque eu sei que aqui, e eu sempre digo e ressalto, aqui eu tenho liberdade para poder falar o que eu penso, e o Clica Camaquã de fato publica para fora, nas suas redes sociais, no seu portal, aquilo que de fato foi falado, e não como alguns ditos portais que jogam ao vento informações baseadas em fontes que não existem, muitas vezes, simplesmente para fazer uma muvuca política. Aqui o Clica Camaquã de fato nos ouve e bota para fora o que nós falamos de fato. Então, muito obrigado. Conhece esse tipo de... Exatamente. Obrigado e bom final de semana a todos. Obrigado, Vitor Azambuja. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Controle Geral.